Olá, eu sou José Antônio Conte e este é o Assembleia Entrevista que está começando aqui no seu canal legislativo. Otmar Teske, e esse nome é um nome complicado, sociólogo e diretor executivo do Instituto de Pesquisa em Acessibilidade, professor da UBRA, um dos especialistas em acessibilidade, na verdade em sociologia da acessibilidade. Exatamente. Vamos começar falando da UBRA, hein? Como é que estão as coisas lá? Hein? Dá para tocar os projetos? Já se retomou? Eu penso que a nova UBRA ela está comprometida, principalmente com a educação e com a transparência. E com esse diálogo franco, aberto, né? Não só com a comunidade acadêmica, mas com todos os entes vinculados, né? Tanto o Ministério Público, Receita Federal, o Ministério da Educação e todos aqueles que de alguma maneira apoiam a universidade, nós estamos caminhando, né? Caminhando com os pés no chão e com muita esperança, com muita expectativa. Até porque a universidade ela tem um compromisso com a educação pública, mesmo não sendo estatal. E não se joga fora uma instituição como essa, né? Não é assim, né, para a gente sepultar tudo que aconteceu. Até porque o problema da universidade não era um problema de pesquisa, nem acadêmico, né, mas era um problema de gestão, de administração, e que está sendo muito bem conduzido hoje com a equipe que está à frente da administração, para que possamos aí continuar avançando para cima com pesquisa e para baixo com a formação de professores e com o ensino técnico. Só tem que ter fiscalização, né? Tem que estar em cima, tem que estar atento ao que acontece, alunos, professores, pais, comunidade, né? E a transparência, abrir, né, para Sabe que nos anos 70 houve uma intervenção muito séria na Universidade de Caxias, a intervenção do MEC, até o professor Ayrton, ele brincava na época, Ayrton Santos Vargas foi o reitor pro tempore, depois se saneou a instituição e hoje é uma das referências, né? Quer dizer, isso deve passar pela lógica. Mas como é que é esse projeto de inclusão da sociedade surda? Inclusão no sentido de incluir, né? Eu penso que o princípio, né, que o Instituto de Pesquisa em Acessibilidade trabalha, o IPESA trabalha, é com o princípio da inclusão do Estado e da sociedade para com todos. Então, dentro da universidade não poderia ser diferente, né? Como é que nós podemos incluir a universidade para com as pessoas surdas, incluir a universidade para com as pessoas com deficiência, para com cegos, deficientes visuais, com aqueles que têm uma deficiência intelectual, né? Como é que nós podemos incluir a estrutura para com as pessoas, né? Então, e colocando a pessoa em primeiro lugar. Parece-me que esse é o projeto inicial, né, do Instituto de Pesquisa e Acessibilidade, que defende um princípio da acessibilidade universal como um direito de todos e que não prevê alternativas especializadas. Quer dizer, a acessibilidade é algo como chegar lá, permitir que chegue, que vá, que tenha acesso. A acessibilidade é um horizonte. E aquilo que o próprio Eduardo Galeano diz, né, em relação à utopia, nós poderíamos usar na acessibilidade. Você dá 2 passos em direção a ela e ela se afasta 2 passos. Você dá mais 2 passos em direção a ela, novamente ela se afasta 2 passos. Mas o interessante na acessibilidade é caminhar, é se locomover, é poder interagir, é poder tornar-se ser humano, né, incluído em todos os espaços, não necessariamente criando adaptações, mas adequando as estruturas para com os seres humanos. Bem, e por que um sociólogo está à frente disso? Eu penso que não é. Eu represento aqui, inclusive, um grupo de sociólogos e eu aprendi, na verdade, com os meus companheiros sociólogos, inclusive um companheiro que é cadeirante, né, que é o companheiro Humberto Lipo, o próprio Santos Fagundes, que é cego, que é sociólogo, né, que faz parte da nossa equipe. Nós temos os nossos companheiros que são sociólogos, que são surdos, nós temos historiadores surdos, que, na verdade, já vem de muito tempo, né? Na década de 60, final dos anos 60, a própria Igreja Luterana criou e construiu uma escola para surdos, que foi a primeira, foi pioneira no Brasil a colocar ensino médio, né? do ensino para surdos no ensino médio, algo que no início dos anos 80 era impossível.
que eu estou me referindo à unidade de escolas, da escola de unidade especial Concórdia, né, que funciona aqui em Porto Alegre, e que tem essa tradição, né, juntamente com outras escolas importantes aqui em Porto Alegre, como o Frei Pacífico, uma escola do Estado, que é o Lilian Mazeron, e outras escolas que foram aí surgindo a partir desse movimento, que na década de 80 começou a se reconhecer a Libras, né, como uma língua. Algo Libras, impensado. Amigo né? telespectador, Libras é aquela mocinha que a senhora vê, aquela senhora, tem senhoras também aqui na TV Assembleia, no cantinho lá. O deputado faz o discurso no plenário e elas lá no cantinho, traduzindo, né? Isso. É a língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Portanto, é brasileira. Né? Quer dizer, e outra coisa, aquela inclusão ali, a TV Assembleia sempre dispôs, os deputados sempre entenderam isso, mas não foi um procedimento tão simples assim, de abrir aquela janelinha para os surdos, né? Isso, na verdade, consolida-se no início dos anos 2000. Vejam, em 80 começou esta luta, né? E a Assembleia foi uma grande parceira nessa luta. Isso nasceu praticamente junto com a TV Assembleia. Exatamente. Anos 2000, a TV Assembleia veio um pouquinho antes. Esse estúdio foi inaugurado em 2001, esse que aqui está, né? Eles já tinham programação, então praticamente a TV Assembleia é pioneira nisso. Exatamente. Né? E isso é fruto dessa sensibilidade, né? Porque não basta apenas existir um instrumento legal, a força legal, que é um instrumento importantíssimo, né? Mas precisa ter também a sensibilidade. E não basta só nós termos rampas, né? Mas nós temos que ter a sensibilidade de termos uma acessibilidade atitudinal. O fato da própria TV Assembleia de ter assumido isso foi uma questão de atitude, né? Os próprios deputados que assumiram durante várias outras legislaturas e a atual também foram assumindo, cada um foi assumindo um pedaço desse projeto. Portanto, a gente fica bastante feliz. Não, e manter é reconhecer a importância, né? Reconhecer politicamente as diferenças individuais, sociais, culturais é o caminho, é onde nós estamos caminhando passo a passo. Cada vez a acessibilidade se afasta mais, mas a gente está chegando sempre através deste horizonte, orientando as nossas ações do cotidiano. E tem uma palavra mágica que eu tenho certeza, né, acompanhando esse processo aqui da própria Assembleia, que aconteceu. Ou seja, perguntaram antes como se faz. E quando a gente pergunta antes para as pessoas com deficiência, como se faz, você está certo, você não vai ter erro. Difícil é quando tu pega uma perspectiva técnica, o tecnicista, né, um doutor, senta lá e diz, eu inventei algo que vai servir para todos, e às vezes não dá certo, porque ele esqueceu de perguntar antes. Então, nós perguntando antes, a gente vai acertando o passo no que se refere à acessibilidade. Isso se dá no campo dos surdos, no campo das pessoas cegas, deficientes visuais, pessoas com deficiência física, né? Os instrumentos foram dados, foram construídos, né? Desde o século XIX, as pessoas com deficiência física saíram para as ruas construindo suas cadeiras de roda. Os cegos saíram para as ruas, né, e criaram o braille, que era uma forma de comunicação. Os surdos saíam para as ruas na Europa, nos Estados Unidos, para defender a Libras, a língua de sinais. Né? Até para ilustrar. O McDonald's, a rede de lojas do McDonald's foi pioneira no braille, porque praticamente não se via em lugar nenhum. De vez em quando, numa instituição de ensino, olha, isso aqui é linguagem para ser. Lembra disso, né? Quer dizer, era uma coisa, mas meu Deus, como é que eles fazem para ler, né? Quer dizer, hoje a gente já vê em quase todos não, falta muita coisa, né? Mas em muitos lugares, né? Isso é o grande momento do século XXI, né? Porque no século, o que eu vejo? No século XIX foram criados instrumentos de inclusão. No século XX, parecia que não bastavam os instrumentos de inclusão, aí tinha que ter legislação. Se passou o século XX inteiro construindo uma legislação para que as pessoas com diferenças, as pessoas com deficiência, pudessem se tornar cidadãos. E no século XXI, né, hoje nós estamos percebendo uma outra discussão. Né? Qual que é a discussão hoje? Parece-me que as pessoas com deficiência hoje querem ser reconhecidas politicamente na sua diferença. Imagina, nós vivemos no mundo hoje, e vemos os últimos censos, 7 bilhões de habitantes no mundo. Com toda a tecnologia, com todo o deciframento do DNA, não encontramos um
igual ao outro. 7 milhões que vivem, mais os tantos que já morreram e mais os tantos que virão. Imaginar que são todos diferentes um do outro, parece-me que essa é a pauta do século XXI. É reconhecer politicamente as diferenças. Alguém vai dizer, bom, mas isso não basta. O que nós precisaríamos fazer? Bom, é desenvolver o espírito público através do reconhecimento político das diferenças. Porque para fazer, né, e para tentar colocar isso em prática, os instrumentos estão dados. Basta a gente ter vontade política, fazer como aconteceu aqui na Assembleia, como acontece em várias outras universidades, outras instituições que estão, né, buscando essa sensibilidade. E é realmente um movimento diferente, porque há 20 anos atrás já se discriminava totalmente, né? As pessoas não tinham acesso. Só quem comprovasse que, além de se locomover, tinha uma cabeça muito boa. Ele podia ser suas deficiências. Então se reconhecia, olha, apesar disso, né? Não, isso é que dá gosto, que mudou, definitivamente mudou. Embora eu acho que algumas coisas sejam muito lentas, como, por exemplo, o acesso aos ônibus, ainda acho que é complicado. Mas, na verdade, é complicado porque aquele motorista que não para na parada que ele tem que parar, prefere parar no meio da rua porque é mais fácil, ele não faz isso, não apenas para quem é deficiente. Ele faz para pessoas que não são, quer dizer, tem que pensar um pouquinho mais nos outros. Essa é a grande diferença, né? Eu vejo assim que nós temos que construir um viaduto da consciência. Agora, tu não tem como conscientizar o outro, né? Por isso eu usei a palavra sensibilizar. O que nós podemos fazer é sensibilizar. E qual é o instrumento que a gente tem de sensibilização? É através da educação, é através da conversa, é através da palavra, é através de programas como esse que aos poucos a gente vai tentando sensibilizar com algumas palavras que trazem uma unanimidade, né? Estamos agora celebrando aí, por exemplo, já foi consolidado, o Congresso Nacional consolidou, por exemplo, recentemente, e regulamentou, né, foi sancionado, regulamentado a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, da ONU, né? E o Brasil é signatário, assinou, e se comprometeu a implantar, digamos, os princípios da ONU no que se refere às pessoas com deficiência. E no Brasil nós temos um outro instrumento que tem sido discutido e que já foi aprovado por unanimidade no Senado Federal e já está nas últimas instâncias na Câmara de Deputados e provavelmente volta ao Senado e isso será aprovado por unanimidade, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é, na verdade, a questão concreta da própria convenção. Quer dizer, à luz da convenção, nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, vamos regulamentar isso, né? Nós vamos ter um instrumento. Por que é importante o Estatuto, né? O Estatuto é importante para que a pessoa tenha na mão um instrumento, é mais um instrumento. Uma referência. Uma referência a um instrumento. Então, isso é um arcabouço que nos facilita, né, trabalhar um pouco mais esse processo da própria educação. E outra coisa, é algo que a gente está mudando o tempo inteiro. Quantas emendas constitucionais já foram feitas na Constituição Federal, na Estadual? Quer dizer, isso é o tempo, se adequa à sociedade, né? A grande vantagem do Estatuto, né, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto, enfim, da Igualdade Racial, por que o Estatuto da CLT, né, que já é bastante antigo, por que o Estatuto é importante? Porque é aquela questão óbvia, né? Se for um decreto, rapidamente pode cair. Se for uma lei, né, com minoria simples, tu derruba a lei, né? Agora, para derrubar um estatuto, tu tem que ter uma maioria qualificada. Então, na verdade, é só para tentar dar garantias para essas leis todas, né, que com minoria simples tu derruba, porque aí eu trago um sociólogo alemão, né, Jürgen Habermas, que diz que nada está garantido, né? Então, se nós pudermos ter uma convenção internacional, né, e um estatuto da pessoa com deficiência, mais toda a sensibilização, as empresas, as escolas, as universidades, elas não têm mais como fugir desse processo. O senhor falou, né, há 20 anos atrás. Se nós formos pensar aí há 50 anos atrás, quantas faculdades não permitiam o acesso das mulheres, por exemplo? Quantas mulheres estão nos assistindo agora que não podiam estudar? E aí elas iam lá perguntar, mas por que eu quero estudar, eu quero fazer um curso aqui na faculdade? Quantas são melhores do que nós, né? E os diretores diziam, não, aqui você não pode estudar e tal. E elas iam pressionando e perguntar, mas por quê?
E muitas vezes eles, quando não tinham mais argumento, diziam que nossa instituição só tem banheiros para homens, não tem banheiro para mulher. Por isso que você não pode